A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da EBD em Foco. Eu me chamo Vitor e hoje venho trazer para vocês nosso vídeo de dicas. Trazer dicas para vocês, caminhos, propostas, sugestões de desenvolvimento aí da sua aula da escola dominical baseada em temas. Ou seja, nós pegamos aqui alguns temas, alguns insights que estão na lição, alguns pontos às vezes que o comentarista não abordou, não aprofundou e apresentamos para você, trazemos, comentamos para você poder utilizar aí em algum momento da sua aula. Talvez nós vamos tocar aqui, trazer uma dica, um comentário a respeito de algum tópico de uma forma diferente do que está ali, e isso pode te ajudar a desenvolver aí a sua aula, se aprofundar em talvez alguma dica que nós vamos trazer aqui. Então eu quero te trazer hoje 5 dicas que eu sei que são importantíssimas e vão aí te ajudar e te iluminar a respeito dessa lição, da lição de número 12 da Escola Dominical, segundo trimestre aqui que nós estamos trabalhando, 2021, revista da CPAD, tá certo? Então, antes de eu começar as dicas com você, quero te lembrar de uma coisa, Vamos trazer dicas aqui sobre o ministério do diácono, o diaconato. Mas antes disso eu quero te pedir para que você deixe seu curtir nesse vídeo, avalie até o final, assista até o final esse vídeo, deixe pra gente o seu comentário, o que você achou das dicas. Se você tiver alguma dica para dar, comente aqui pra gente, é muito importante o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Falo isso de coração, de verdade. Tem algum professor da escola dominical da sua igreja, compartilhe com esse vídeo, para ele também ter acesso a esse conteúdo e mais pessoas aí serem alcançadas pelo que nós estamos envolvendo aqui. Nosso intuito é te ajudar, todos os professores, todas as professoras, a compreender mais a respeito dessa lição, ter caminhos diferentes aí para poder aprofundar a lição da escola dominical, para dar aquela boa aula, tá certo? Então, vamos lá? Vídeo de dicas, como você viu aí, estamos trabalhando sobre a lição 12, o diaconato, então vamos trazer dicas sobre essa lição, e a primeira dica que eu lhe trago, vamos lá, acompanha comigo, dica de número 1, é a respeito do surgimento do ministério do diácono. É o texto aí da leitura bíblica em classe, Mas é importante a gente reforçar alguns pontos que eu acredito que são relevantes para você entender o que está acontecendo. Então eu quero ler com você o livro de Atos, capítulo de número 6, verso 1 a 7, tá? Diz assim, o texto aí de Atos, o livro de Atos, vou fazer algumas informações aqui. O livro de Atos é o que a gente pode chamar o livro da história da igreja, tá certo? O formato do livro de Atos, é de fato contando ali a história do surgimento da igreja, onde ele traz realmente os pontos importantes que ele acredita para a comunidade que ele está transmitindo a mensagem. Então, Lucas faz esse processo. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, Então, está totalmente interligado. E ali a gente vê a ação dos discípulos de Jesus, a gente pode dizer assim, da igreja de Cristo, os discípulos, a comunidade dos discípulos, após ele ter narrado no Evangelho de Lucas ali a vida do Cristo, a ação do Cristo no mundo, ok? Então, Atos 6:1 vai trazer pra gente, é o texto que apresenta pra gente de onde surge o ministério do diácono. Vamos ler aqui. Ora, naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicamor, Timão, Parmênias e Nicolau, prosétilo de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Ok, irmãos? Esse é o texto que apresenta aí o surgimento do ministério do diácono, tá? Então, quais as informações importantes que vocês têm que levar em consideração? A função de diácono na Bíblia surge para servir a comunidade em auxílio dos líderes da igreja. Isso você precisa deixar claro aí na sua aula, tá certo? Então,
Por que é necessário esse ministério? Por que surge esse ministério? Para a Bíblia, esse ministério surge para o atendimento da comunidade. O diácono, ele vai atender a comunidade, ele vai servir a comunidade, ok? Esse é o propósito. Então, a comunidade tem a necessidade aí da sua organização, da distribuição aqui no texto que a gente leu, né, onde nós estamos tendo um conflito entre uma distribuição da alimentação, né, de forma um pouco equivocada, né, precisava ser ajustada a isso, melhor organizada, e os apóstolos que têm que pregar, que têm que evangelizar, que têm que dedicar o tempo para a sua oração, né, a servir a comunidade com esse dom da palavra, eles não tinham tempo de organizar todas essas ações na comunidade. Então aí surge o diácono, o ministério do diácono, diaconato. É um ministério que surge para atender a comunidade, servir a comunidade, tá bom? Então o serviço do diácono na Bíblia exige capacidade para. O autor aí, na revista CPAD, coloca 3 pontos, né? Que ele coloca espiritual, familiar, de boa índole e tal. Aqui eu coloquei 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos que você pode levar em consideração, que estão dentro do comentário da CPAD traz, né? Mas aqui que você pode abranger, dentro daqueles 3 pontos que ele coloca, abranger o que eu estou colocando aqui e explicitar do modo que eu estou colocando também. A primeira coisa é que o diácono na Bíblia, ele vai fazer o quê? Ele vai atender às necessidades sociais e relacionais da igreja. Preste atenção, a função do diácono é atender às necessidades sociais. Você veja ali que eles estavam com um problema de distribuição ali da renda, né? E os diáconos vêm para organizar isso, para conseguir atender a todos os necessitados ali na igreja, ok? Então ele vai cuidar dessas questões sociais da comunidade, das relações sociais da comunidade. E eu coloquei relacionais para enfatizar que, né, essa função exige do diácono, né, uma boa relação com as pessoas, no sentido de gostar de se relacionar, de gostar de ouvir as pessoas, de estar preparado para chegar os problemas até ele e resolver esses problemas, ok? Então, o diácono tem essa função para a Bíblia, tá? Ele vai aí auxiliar nas necessidades sociais e relacionais da igreja. Além disso, ele tem que ter boa reputação, é o que o texto vai dizer. Então tem que ser uma pessoa de boa índole, né? Então o seu testemunho como cristão, como o seu caráter, precisa ser comum, né? Conhecido entre as pessoas. Também precisa ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa ali crente, vive em oração, busca o Senhor. Ser uma pessoa sábia, ou seja, o sábio aqui é no sentido não de ter muitas informações, não saber muitas informações, no sentido de saber conduzir as coisas, né? Saber o momento certo de falar, o momento certo de organizar, o momento certo de apresentar as soluções e como apresentar as soluções. A pessoa sabe. Além disso, precisa receber a ordenação, ok? Aqui é o que diz o texto de Atos 6, 1 a 7. Releia o texto de Atos 6, 1 a 7 e veja se as informações que eu estou trazendo. É uma síntese, né, do assunto que nós estamos abordando, ok? É isso que implica o ministério do diácono para esse texto de Atos 6, 1, 7. E por que eu coloquei aqui o último ponto, receber a ordenação? O que isso significa? É para lembrar os irmãos o seguinte, há uma diferença entre o ministério de diácono e a diaconia no sentido de serviço de todos os crentes. Preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. É assim, o diácono de Atos 6, 1 a 7, que nós estamos lendo, o ministério de diácono, aqui nesse texto que nós estamos estudando, diz respeito ao ministério ordenado. Por quê? O que o texto vai dizer em Atos aí? Que os apóstolos, foi escolhidos diáconos, ou seja, não eram todos os crentes que seriam diáconos ali, ok? Foram escolhidos alguns diáconos, foi escolhido 7 pessoas, né, que era suficiente para a necessidade ali. Foi escolhido 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, elas foram levadas aos apóstolos, eles impuseram as mãos. O que significa? Que eles foram, né, abençoados para esse serviço pelos apóstolos. É isso que eu estou dizendo com receber a ordenação. Então, diácono, aqui no sentido de Atos 6, é o ministério do diácono, aquele que tem a função, né, recebe essa autoridade pela igreja e pelo pastor ali da igreja, que o abençoa e dá esse título para esse serviço. Esse que recebe esse título tem como função, como obrigação, como convite, atender às necessidades sociais e relacionais da igreja, ter boa reputação, ser cheio de Espírito Santo, ser sábio e ter recebido aí essa ordenação, ok? Isso é diferente
do que o comentarista coloca ali na introdução um pouquinho, que ele também vai falar no sentido de todos os crentes são chamados ao serviço. É verdade, ok? Se a gente falar de diaconia no sentido de serviço, da palavra que significa serviço, todos nós somos chamados aí a exercer a diaconia, a servir a igreja, a servir os crentes. Todos nós somos chamados a isso. Mas o ministério do diácono, como função, descrita em Atos 6, é um ministério de ordenação. Alguém que recebe a bênção, né? Alguém que tem essas características que eu apresentei aqui para exercer o ministério. Tá certo? Essa é a dica número 1. Essa dica aqui, no fundo, ela abrange muito da lição, traz muita informação aí a respeito do que você vai desenvolver na lição e eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Dica de número 2 é a respeito da diversidade dos dons que é confirmada nisso, né? Nessa lição que nós estamos falando. Você pode tocar nesse ponto. Você pode voltar aqui para o tema da revista. Nós estamos falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Não é esse o tema da nossa revista? Esse texto de Atos 6, 1 a 7 e o surgimento do ministério do diácono, se você for explicar aí como surge o ministério do diácono, né, por que surge nesse texto que a gente descreveu, você vai reforçar um assunto que está sendo trabalhado na revista, que é o quê? A diversidade de dons. Né? Esse texto confirma a diversidade de dons. Porque esse texto, né, o diácono vai surgir como auxílio para a igreja para uma necessidade específica. Ou seja, um corpo para muitos membros. Aqui reforça o argumento paulino depois das suas cartas de que, os apóstolos, por exemplo, têm o dom da palavra, ok? E eles estão exercendo esse dom da palavra, do qual não dá para eles fazerem tudo na igreja. Eles não são super poderosos, super crentes, apesar de serem apóstolos. Não dá para eles fazerem tudo. Isso significa que a igreja, uma igreja sadia, para funcionar, implica, né, cada cristão exercer o seu chamado, cada cristão exercer o seu dom. E dentre os vários dons que os cristãos podem ter, nós estudamos as lições dos dons espirituais, né, que são diversos dons que todos os crentes podem ter. Além desses dons, existem também os dons ministeriais, que ajudam no funcionamento da igreja. Então, o dom ministerial do diácono, né, mostra pra gente e reforça uma mensagem, você pode abordar isso na sua aula, é uma mensagem que reforça o seguinte: como igreja de Cristo, nós precisamos de pastores, diáconos, nós precisamos de cooperadores, nós precisamos de pessoas batizadas do Espírito Santo, nós precisamos de pessoas com dom de interpretação, de profecias. Tudo isso, toda essa diversidade é importante para sermos um corpo vivo de Cristo, tá? Onde cada um aí exerce a sua função e o seu chamado, tá certo? Vamos à dica de número 3, que eu trago para vocês, que é a dica de livro. Vamos lá, dica de livro. Qual o livro que eu trago hoje? O livro é esse aqui, Diaconia Cristã, tá bom? Diaconia Cristã, né? Seria aí a teologia bíblica, né, do desenvolvimento e para aplicação atual, serviço da mordomia, tá bom? É do irmão Orlando Martins. Esse livro aqui vai tratar do tema da diaconia, não só no sentido do ministério diácono, como nós comentamos aqui que o livro de Atos 6 descreve, mas como todos nós cristãos somos convidados a exercer o serviço cristão e o serviço na comunidade cristã. Então, esse texto aqui, né, esse livro, ele vai te ajudar muito. É um livro baratinho, tá? Às vezes eu indico alguns livros aqui que são um pouco mais caros. Esse livro é muito barato, você pode encontrar com facilidade ele. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link para você ser direcionado e quiser comprar esse vídeo, você encontrar lá, tá certo? Essa é a dica que eu trago para vocês. A dica de número 4 é a respeito de mais conteúdo. A dica 5 é muito especial, tá? É muito importante. Então, fica comigo até o final do vídeo. A dica de número 4, alguns irmãos que já acompanham aqui o canal da EBD em Foco sabem do que eu vou apresentar para vocês, que eu sempre lembro. Aqueles que são novos vão ficar sabendo agora, que nós temos o site do ebdemfoco.com, que tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai ter lá conteúdo, todo o conteúdo do EBD em Foco. Você se cadastra lá, você vai ter acesso a um monte de conteúdo gratuito, né, para aprender mais e ser cada vez um melhor professor de escola dominical.
tá certo? Também tem o telefone aqui na descrição do vídeo para você, se quiser suporte do EBD em Foco, tirar alguma dúvida, você pode mandar para eles, tá? Então no site do EBD em Foco tem muito conteúdo. Assim como na descrição do vídeo, eu deixo também o comentário completo a respeito da lição 12, que o nosso irmão Eberson faz. Você pode acessar lá e você vai ter acesso a todo o comentário, tópico por tópico dessa lição. Mas a gente também tem o conteúdo premium aí do EBD em Foco, né? Que você vai ter slides das lições em PowerPoint, você tem um curso baseado no tema da revista, ensinos em PDFs. Aí se você se cadastrar lá no site, você também pode aí eventualmente assinar para ter o conteúdo premium, um conteúdo a mais aí para te ajudar. Tá bom, professor e professora? E a gente segue para a dica de número 5, é que a dica de número 5 tem o tema A Igreja Precisa Olhar para os Necessitados. Porque se nós estamos falando de diaconia, né? Porque às vezes a gente perde o foco. Quando que a gente perde o foco? As pessoas se preocupam com o cargo, com o título, pessoas querem ser diácono, né? Mas esquece para que serve isso, para que serve o cargo. Para que existe esse cargo na igreja? Para que existe esse chamado? Ou porque todos os cristãos podem participar desse chamado ao serviço, né? Ou no sentido da diaconia como serviço de todos os cristãos. Por que isso é importante? Por que isso é necessário? Por que somos chamados a isso? Porque a igreja deve olhar para os necessitados. Essa é a justificativa, ok? A igreja tem como missão acolher e atender as necessidades dos necessitados de sua comunidade. É isso que está acontecendo na igreja primitiva. A igreja está auxiliando as pessoas necessitadas, né, com a questão da alimentação. Está tendo um problema ali de distribuição, né? E isso precisa ser consertado. Mas olha que lindo. Para que continue se atendendo a comunidade, ajudando os necessitados, se levanta os diáconos para auxiliar nesse processo. Então, qual que é o grande foco? E por que é necessário alguém para organizar isso? Porque todos os necessitados, todos os pobres, os carentes, as viúvas, precisam ser atendidos pela comunidade cristã. Então, de forma clara, a igreja ela tem uma preocupação com a vida dos crentes, de âmbito integral, tá? Uma igreja não é um local onde simplesmente a gente fala da palavra de Deus. Não, isso é muito, isso é tudo, né? A palavra de Deus que transforma, que liberta, que renova. Mas além disso, a igreja também tem a sua vida comunitária, a sua vida em comunidade, né? Então, ali na comunidade também deve se preocupar em atender todos que necessitam de uma ajuda. Então, a gente como família de Deus, a gente vai se auxiliando para ajudar quem necessita. É importante saber como os irmãos estão e o que precisam, tá? Então, numa igreja a gente precisa saber, né, quem está necessitado, quem precisa de uma cesta básica, quem às vezes precisa de um auxílio na sua casa. Isso é importante, a comunidade cristã está aí para ajudar nesse processo. Aí você pode dizer assim, Vitor, na minha igreja não existe isso, não existe essa preocupação, a gente não toca nesse assunto, mas essa lição é importante para vocês tocarem nesse assunto, para vocês comentarem a respeito disso. É necessário, isso faz parte da igreja, tá bom? A igreja é o último tópico que eu coloquei, uma grande família, um local que, se não é assim, precisa ser. Precisa ser um local onde um abençoa o outro da maneira que pode com o que tem. Ok? Então, o olhar da igreja é para atender os cristãos de forma integral, inclusive aqueles que estão necessitados financeiramente, né? Já ajuda espiritualmente, também financeiramente, nas suas necessidades, os pobres, as viúvas, né? Os órfãos, todos aqueles que a igreja pode atender, deve sim fazer esse processo. Por isso que se justifica esse ministério. Deus conta com a igreja e conta com pessoas chamadas e vocacionadas para cuidar de forma correta, plena, daqueles que necessitam de ajuda. Tá certo? Então, essas são as dicas do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para a sua vida, tá bom? Te lembro, né? Deixa seu curtir aqui, seu comentário, compartilhe com mais pessoas, que isso ajuda o canal e também nos incentiva a saber se o conteúdo que nós estamos produzindo é bom, se é útil para você, se está legal, tá certo? Deus abençoe todos os irmãos e até o próximo vídeo.